Eu me converti na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de São José dos Campos, na época era na Praça Kennedy. Lá eu conhecia a Deus, conhecia a palavra de Deus, só não me batizei, mas conheci a verdade. A minha irmã Inês já frequentava a igreja, era a única da minha família, nós éramos em 7 irmãos, pai e mãe. Então minha irmã foi, meu pai e minha mãe nunca se opôs dela frequentar uma igreja evangélica, sendo que nós não éramos evangélicos. Nós éramos até que bem católicos. Quando nós morávamos em Pinda, a minha casa ficava em frente à igreja católica e o padre praticamente vivia na minha casa, né? A gente recebia a imagem toda semana lá, mas meu pai nunca se opôs da minha irmã ir. E através dela eu acabei indo. Acabei indo por um motivo do que eu gostava muito, jogar futebol, jogar bola, sempre gostei. E fizeram um convite para me jogar no time da igreja. Peguei e falei, eu vou. Só que daí foi falar para mim, para você treinar e jogar, você tem que frequentar a reunião dos embaixadores do rei. Eu falei, mas o que é isso? É uma reunião que tem todo sábado, 3 horas da tarde. Então você precisa ficar lá, é 1 hora de reunião, depois de lá a gente treinava. A gente vai treinar. Então era na Praça Quente, a gente treinava na faculdade ali na Rua Paraibuna, que era bem pertinho. Eu parei, pensei e falei, eu vou, não custa nada. E assim comecei a ir na reunião dos embaixadores do rei. E toda reunião tinha que orar. E eu falei, mas que negócio é esse, tem que orar? Aquele bando de garoto lá, eu só ficava assim, um falou isso, outro falou aquilo, eu fiquei só gravando. Então, mais ou menos, orar é falar isso, falava 3, 4 palavrinhas, amém. Aí fiquei na igreja por esses 2 anos. Depois acabei me afastando da igreja por um bom tempo. Nesse inteirinho, meu pai foi diagnosticado com câncer. E nesse inteirinho, então, minha pai e minha mãe começou a ser evangelizada por uma vizinha que tinha um comércio do lado da minha casa, foi falando de Jesus para minha mãe. E aí, de repente, estava lá o pastor visitando a minha casa, e ele vinha de São Paulo, e de repente marcaram o culto, e meu pai falava assim, sábado, 3 horas da tarde, vocês não marcam nada. Eu era de menor, meu irmão de menor, os outros 5 tudo de maior. 3 horas da tarde, vocês todos têm que estar aqui dentro de casa, que o pastor vai vir de São Paulo, vai fazer um culto aqui. Pensa, a gente olhava um para o outro, não vai dar certo isso. Mas estava lá, todo sábado, 3 horas da tarde, estava toda a família reunida lá, e o pastor vinha e fazia o sermão, e a gente ouvia a contragosto, né? Isso meu pai se converteu, minha mãe se converteu, aí meu pai, a doença piorou, ele foi internado, e eu lembro que numa sexta-feira, né, segundo o testemunho do pastor Odécio, ele estava trabalhando, e Deus falou assim para ele, vai para São José dos Campos e batiza meu servo Moreira e ministra a ceia para ele, porque eu vou recolher ele. Ele falou que não pensou 2 vezes, chegou na sexta-feira do serviço, falou para a irmã Leonor, e vieram para São José, passaram isso para minha mãe, eu não fiquei sabendo, né? Eu era criança, e foram no hospital, pediram autorização, batizaram meu pai por aspersão, ministraram a Santa Ceia, no sábado meu pai faleceu. Então, nesse inteirinho, veio, a Diva se converteu, a Joana se converteu, começaram a ir para a igreja, eu, o Colé e o Lu e o Chico, nem pensar. E eu falava para minha mãe, mas eu não vou na igreja mais nunca. Não tem nenhuma chance. E a igreja, então, foi aberta na rua Humaitá, num barzinho de esquina, quase de frente para a minha casa. Então, minha mãe estava sempre lá e sempre fazia convite para nós. E mesmo eu conhecendo a verdade, eu falava para ela, eu não vou para a igreja. Minha mãe ia na igreja
quase todo dia. Quando eu não tinha culto, ela ia sozinha, limpar a igreja, arrumar a igreja. Ela estava sempre lá. Então ela ia e voltava chorando. Eu falava assim, mãe, que negócio é esse? Ela sai de casa alegre, feliz, volta chorando. Ah, você não entende, um dia você vai entender. E fazia o convite. E uma vez era culto da família, falou assim, eu preciso levar a chave de casa. Para mim levar a chave de casa, vocês têm que ir na igreja. Eu falei, mãe, a senhora já está pedindo demais, mas pensei assim, vou satisfazer minha mãe e fui no culto. Irmãos, pensa numa igreja pequenininha, barulhenta, mas barulhenta. E falava em língua estranha. E eu nunca tinha visto aquilo. Falei, primeiro, Deus não é surdo, porque esse povo está gritando. E que negócio é esse que eles estão falando aí? E que negócio é esse que a pessoa vai lá na frente e o pastor fica falando uma língua que eu não sei que língua conhece, a mulher dele interpreta e os irmãos choram e caem. Eu fiquei meio confuso, falei, esse negócio aí não é de Deus não, esse negócio está muito confuso. E eu falava para minha mãe, eu não vou na igreja, eu não vou na igreja. Aí eu fui a segunda vez, mesmo culto, passou um ano, o culto da família, sem querer baixar. Falei, já fui uma vez e vou, mas já fui meio assim, né? Muito estranho, muito diferente. E aquele pastor fica falando, e você sabe que Deus está falando, está tratando. Eu falei, eu não estou entendendo nada. De repente, ele me chamou lá na frente. E ele começou a orar para mim em línguas, e a irmã começou a interpretar. Irmãos, como eu estava sentado um ano atrás no banco, eu não entendi nada que Deus estava tratando com as pessoas. E naquele dia que Deus estava tratando comigo, também eu creio que ninguém lá da igreja, nem minha mãe, sabia que Deus estava tratando comigo, mas eu sabia. Falei, isso é de Deus, porque como é que Ele conhece a minha vida? Como é que Ele pode dar alguns detalhes, uns pormenores, que só eu sei? Mas nem assim, não fiquei na igreja e continuei fora do caminho, até que a igreja saiu dali, comprou o terreno na Mário Sampaio, construiu. Aí da Mário Sampaio era de novo na rua da minha casa, né? Então não tinha como fugir da igreja. Aí, nesse interim, conheci alguns jovens da igreja também, e fizemos amizade. Então, quando tinha algumas coisas especiais, eles iam muito para o Play Center em São Paulo e me convidavam, eu acabei indo algumas vezes, foi amizade, e daí de repente comecei a frequentar a reunião de jovens. E fiquei um bom tempo na igreja, frequentando a igreja. E também não me batizava, não me batizava. E nisso eu jogava bola e todo campeonato era domingo de manhã, 10 horas. Aí eu ia nos cultos da semana, ia domingo à noite, um dia a irmã Leonor falou assim, Renato, por que você não vem na escola dominical? Eu falei assim, porque eu tenho compromisso. Mas que compromisso que você tem domingo 10 da manhã? Eu jogo bola. Ela falou, jogar bola? Por que você não troca isso por Deus? Deus tem uma obra na sua vida, menino. Vem para a igreja. Aí pensei um dia, falei, sabe uma coisa? Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, eu já conheço a verdade. Então peguei e falei assim, a partir de hoje eu não jogo mais bola. Irmãos, eu era bem vaidoso do futebol, porque a modesta parte eu jogava muito bem, eu era goleiro. Tinha um monte de medalha, todo campeonato eu ganhava goleiro, menos vazado e revelação do campeonato, todo campeonato. Então pensa aquele monte de troféu, medalha na minha casa, no meu quarto, aquilo ali era meu ídolo. E o dia que eu falei, eu vou para a igreja, juntei tudo, minha mãe, o que você vai fazer com isso? Eu falei, mãe, não quero mais, agora eu vou para a igreja. Não, mas você não precisa jogar isso fora, guarda de recordação, um dia você pode mostrar para os seus filhos, não precisa jogar fora. Eu falei, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Enfiei no saco, a fundo do vale, não era fundo do vale, era um matagal, e joguei tudo fora, não fiquei com nada. Joguei tudo fora e fui para a igreja, me batizei em julho de 82 eu me batizei, em setembro do mesmo ano fui batizado com o Espírito Santo, e eu trabalhava numa empresa. Casei em 89 com a Digníssima, e isso não é nada, eu tinha 25 anos quando eu casei, e ela era de menor. O pai dela teve que ir no cartório assinar, porque ela não podia assinar por ela mesma, né?
Então, casei em 89, trabalhava numa firma há 10 anos. Em março de 90, eu fui mandado embora, depois de 10 anos. A firma simplesmente fechou. E me deixou, se eu quisesse ficar como representante deles, eu ia receber só comissão. Eu até tentei, janeiro e fevereiro, não consegui nada. Pensa, ser casado, não ter salário. E aí, nesse inteirinho, o pastor Odécio falou assim: Renato, você não quer me ajudar aqui na igreja? Eu sei que você está parado, eu te dou uma ajuda. A hora que a primeira porta de emprego que sair, você pode ir, não vou te segurar aqui não. Mas enquanto isso, você me ajuda aqui. Mas o que o senhor quer que você faz? Eu falei assim: você não fez contabilidade? Você não é contador? Eu falei: eu fiz contabilidade. Então, você quer me ajudar nessa área, nessa parte? Que eu preciso de uma pessoa de confiança, eu conheço sua mãe, sua família, você já está aqui conosco. E fui, irmãos, para fazer um bico. Nesse bico eu fiquei e aqui estou há 37 anos, amém? Fui ficando, até que ele falou assim: agora eu vou te contratar, você quer trabalhar aqui na igreja? Fazer toda a parte, agora não só da igreja, mas de todo o presbitério? Eu peguei e falei: tá bom, então a gente vai acertar um salário, você agora é funcionário da igreja. Então, assim eu fui para a igreja e estou aqui há 37 anos. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus tinha feito também, como a irmã Luciana falou, uma promessa para minha mãe, que todos, antes dela partir, todos ela veriam na igreja. E eu lembro que a minha mãe, toda noite, tinha um versículo no travesseiro. Nós 4 irmãos dormíamos no mesmo quarto. Para cada um tinha um versículo. Eu tenho um saquinho lá na minha casa com todos os versículos que a minha mãe colocava. E chegou num ponto de eu falar assim para minha mãe, eu falei: mãe, como a senhora não sai da igreja mesmo? A senhora não quer morar na igreja? Eu pego a cama da senhora, ponho na cabeça e levo lá, é só atravessar a rua. E a senhora mora lá, porque a senhora nunca está em casa, a gente não tem uma mãe aqui dentro de casa, é só culto, né? Para você ver. E olha onde eu cheguei, olha onde eu estou. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus sempre cuidou de nós, sempre cuidou da nossa família, todos os meus irmãos se converteram, aqueles que Deus já recolheu, todos eles batizaram. Eu tive o privilégio, o caçula, batizar meus irmãos mais velhos, né? Hoje a Diva é pastora, está aqui conosco, e eu, a Diva e a Inês, dos 7, somos nós 3 que ficamos, congrega aqui comigo, e todos os meus irmãos passaram por aqui, tive o privilégio de batizar. Então, como não agradecer a Deus por essa obra em nossas vidas? E aí, vim parar aqui na igreja há 37 anos, nessa edícula que foi construída, que hoje é os banheiros, para ser obreiro aqui. E eu não queria vir, irmãos, porque, pensa, eu estava na igreja sede, uma igreja bem estabelecida, conhecia todo mundo, fazia o trabalho lá, eu não queria vir para cá. E quando eu vim para cá, tinha 6 pessoas, 3 famílias, 3 casais. E eu olhava para aquela edícula, para aquelas 40 cadeiras caramelo, e falei assim: da onde vai sair esse povo para encher aquela edícula? Da onde vai sair? É muita gente. E aí, Deus foi trabalhando, e as vidas foram chegando, e chegamos aqui. Então, eu sou grato primeiramente a Deus, sou grato à minha família, tanto o meu pai, minha mãe, meus irmãos, por estar aqui. Sou grato por tanta gente que passou por aqui, não só nessa igreja, mas desde a edícula, da igreja ali embaixo da galeria, da igreja quando fomos construir, que fomos lá para o antigo salão social, e sou grato por vocês que estão hoje aqui. E é isso que nós ouvimos aqui, são os testemunhos que nós estamos vindo, do que Deus fez nesses 37 anos, amém? Muitas coisas, por isso que nós estamos falando que grandes coisas fez o Senhor por nós. Se nós olharmos 37 anos, não tem como negar. E mesmo as pessoas que passaram por aqui, não estão mais aqui, não tem como negar o que Deus fez nesse lugar há 37 anos, amém?
E você que hoje está aqui, você é testemunha. Então, nós só temos motivo de ser gratos a Deus e, em especial, nesse mês de julho, dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos muito, mas muito alegres, muito felizes por aquilo que Deus fez. Somos testemunhas por aquilo que Deus está fazendo, somos testemunhas e por aquilo que Deus ainda vai fazer, porque as promessas de Deus não se acabaram. Ainda há muitas promessas de Deus. E nesses 37 anos, Deus tem sido fiel àquilo que Ele tem falado, independente de quem está na igreja, quem não está na igreja. O que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que se arrependa, mas pelo contrário, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, nós temos essas promessas ainda. Por isso que eu quero falar nessa noite sobre gratidão. Gratidão. É a palavra que Deus colocou no meu coração, porque é o que eu estou fazendo aqui, e ouvindo os testemunhos já, quarto e domingo, e recordando tudo que Deus fez. Eu só tenho motivo de agradecer a Deus. Passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas provações em todas as áreas, em todos os sentidos. Esses 2 últimos anos, para mim, são os 2 últimos piores anos da minha vida, em todo sentido. São os piores 2 anos da minha vida. Mas não tem como não agradecer a Deus. Como a irmã Luciana, se Deus falasse assim: Renato, vamos começar do zero, você quer começar tudo de novo e você vai passar por tudo isso. Eu também diria para Deus, sem medo algum: eu quero, Senhor, estou aqui, vamos começar tudo de novo. Por quê? Porque Deus é fiel. Temos um Deus que é fiel, temos um Deus que cuida de nós. Então, mesmo assentado, curva a sua cabeça. Quero falar sobre gratidão, porque é isso que está dentro do meu coração, é isso que eu sou grato a Deus. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que nós temos ouvido, que o Senhor tem feito aqui. E somente a Ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque nós não somos fiel, mas o Senhor é fiel. E eu te louvo e eu te agradeço por isso. Por isso que o Senhor continue tratando aos nossos corações. E que possamos nessa noite, principalmente nós que estamos aqui, que pertencemos à igreja, possamos ser gratos, Senhor, independente se estamos aqui há 37, 36, 35, 30, 28, 20, 21, 10, um ano, meses. Nós temos motivo de ser agradecido por esta porta aberta, aonde o Senhor acolhe e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, origem e significado da palavra gratidão. Então, origem e significado. A palavra tem origem no latim, que significa agradecido ou grato. E também a palavra gratidão significa graça ou bênção. Quem aqui de nós que não foi agraciado pelo Senhor? A maior graça que Deus nos deu é a nossa salvação. A salvação é de graça para todos aqueles que aceitaram Jesus. Mas Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, a sua vida. Quem é de nós aqui que nunca recebemos uma bênção? Irmão, só o fato de nós estarmos aqui hoje, respirando, levantarmos, isso é graça, isso é bênção. Então, hoje, independente das dificuldades, da luta, dos problemas, nós temos motivo de estarmos aqui, de louvarmos, de adorarmos, de glorificarmos, de exaltarmos o nome do Senhor. Ou seja, nós temos motivo hoje de agradecer a Deus, independente de como está a nossa vida. Boa ou má, não importa. Importa que nós temos motivo de agradecer a Deus. Por isso, a gratidão carrega a ideia de reconhecer algo valioso que foi recebido de forma espontânea. Então veja que todos nós temos motivo de gratidão.
O que é gratidão biblicamente? Na Bíblia, o que é gratidão? Na Bíblia, gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. Então, volto a repetir. Quem é de nós que não temos sido abençoado, agraciado pelo Senhor? Irmãos, eu não estou falando de nós que somos cristãos ou crentes, não. Todo ser humano tem motivo de levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque mesmo aqueles que dizem que não acreditam a Deus, quando o calo aperta, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos socorre, todo mundo busca a Deus. Por isso, irmãos, nós temos que ser agradecidos a Deus. Então, na Bíblia, nos mostra por que nós devemos ser gratos a Deus. Então, nós agradecemos a Deus primeiramente pela vida, pelo fôlego de vida. Se Deus tirar o nosso fôlego de vida, acabou a nossa vida. Quanto que pagamos pelo ar que respiro? Eu não sei ainda como esse mundo tão avançado, tanta tecnologia, não sei como não engarrafar o oxigênio e de repente vai cobrar uma taxa para a gente sair respirando. Então, o ar que nós respiramos, o oxigênio, H2O, que entra pela nossa narina ou pela nossa boca e que passa pelo todo o nosso corpo, é de graça. Isso nós chamamos vida. Então, nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pelos talentos, pelas capacidades, agradecer a Deus pelos amigos, agradecer a Deus pela fé que Ele nos deu. E de hoje reconhecemos que tem um só único Deus e único e suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus por essas portas abertas. Eu agradecer a Deus por cada membro, como eu disse, que passou, ou você que está aqui. Você agradecer por essa porta aberta, foi aqui que você se encontrou, que você se salvou. Quantas pessoas que deu testemunho, não sei se reparou, desde quarta-feira as pessoas que têm subido aqui, têm falado que foi curada do câncer. Não é gripe não, irmãos, é câncer. Quantas pessoas foram abençoadas, transformadas, quantos lares restauradas. E não esquecer que nós também somos uma família. Ou não somos irmãos em Cristo Jesus e temos um único Pai, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Então temos motivo de agradecer a Deus. Então, agradecer a Deus, porque aqui está a coisa principal para você ser agradecido a Deus. É que tudo que temos e somos foi nos dado. Tudo que temos, tudo que somos foi nos dado. Nós temos que reconhecer isso, irmãos. Mas o meu trabalho, o meu estudo, levanto 5 horas da manhã, trabalho 12 horas. Não, irmão, você só faz isso porque Ele te dá o ar que você respira. Porque se Ele não te der, amanhã você não levanta ou você não chega na sua casa. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Irmãos, todo ser humano foi comprado por Deus, já foi comprado. A parábola da terra e a parábola da pérola, a terra ali na parábola é Israel, a pérola somos nós. E nós fomos comprados. Comprados não quer dizer redimidos ou salvos, mas todos nós pertencemos a Deus 2 vezes, por criação e porque Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário por todos. Então nós temos motivo por tudo ser agradecidos a Deus. E é isso que a palavra de Deus nos incentiva-nos sempre a sermos agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, Deus está dizendo aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É Deus que está dizendo aqui que nós precisamos em tudo, seja no bem ou no mal, na alegria ou na tristeza, precisamos ser agradecidos a Deus.
é uma ordenança, irmãos, para sermos agradecidos a Deus. A gratidão por aquilo que temos recebido é fundamental para estabelecer uma relação autêntica com Deus. Você quer ter uma relação com Deus? Não é somente através da oração, não. É você reconhecendo Deus na sua vida e sendo agradecido a Deus dia após dia. E é através da gratidão que a gente vai manter um elo de ligação e convivência com o nosso Deus. Por isso, é tão importante que a pessoa agradecida manifeste sua gratidão por meio de palavras ou ações. A gratidão, ela precisa ser demonstrada, ou por palavras ou por ações. Quer seja a Deus, ou quer seja por alguém, qualquer pessoa que te fez um favor. Graça é favor. Então nós precisamos ser agradecidos a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ou é por isso que você está aqui também nessa noite, para celebrar. Irmãos, olha para essa mesa. Temos aqui 2 elementos: o pão e o suco da videira, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Como não ser agradecido, irmãos? O que eu fiz para merecer tão grande salvação? Então, nada mais do que hoje ser agradecido, porque o meu nome está escrito no livro da vida, e eu tenho plena certeza, plena convicção, e eu sei que um dia eu o verei face a face como Ele é. E não tem bênção maior, porque que adianta você ser curado do câncer, de qualquer doença? O que adianta você prosperar nessa vida, ter tudo dessa vida e não ter a salvação? Que adianta, disse o Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Então nós precisamos ser gratos a Deus. Preste atenção agora. Então eu estou falando da onde se originou a gratidão, onde encontramos a gratidão na Bíblia. Agora eu quero falar para você a respeito da palavra gratidão, o valor terapêutico da gratidão. O valor terapêutico da gratidão. Vamos sair um pouquinho da Bíblia, para a gente poder entender o que é gratidão e realmente aprendermos a ser agradecidos. A gratidão profunda e contínua cura o pessimismo. Então, irmãos, será que eu vou vencer? O Lip e o Hard, dia, vida, azar, o sol está escaldante. Se está frio, reclamamos, se está calor, reclamamos, se chove, reclamamos, se está seco, reclamamos. Somos pessimistas, achamos que nada vai dar certo, que não vamos vencer, que não vamos conquistar. Mas a partir do momento que você começa a agradecer, o pessimismo não vai mais fazer parte da sua vida, porque a partir do momento que você começa a agradecer e entende isso, a gratidão vai fazer parte da sua vida, porque Deus faz coisas novas todos os dias. A gratidão profunda cura o pessimismo, cura o derrotismo e a cegueira espiritual, que não nos deixa perceber as coisas. Então, isso é o valor terapêutico. O cristão que cultiva o hábito de agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, dificilmente terá crises de desânimo. Estou desanimado. Irmão, se a gente desanima de conviver com a família, desanima de conviver com a esposa, desanima dos filhos dos pais, do trabalho, do estudo, como que não vai desanimar com a igreja, com a obra, irmãos? Mas o que é isso? Isso é falta de sermos gratos por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está fazendo. Sermos gratos pelas pessoas que nos estendem a mão. Sermos gratos pela casa de Deus, pela obra de Deus nas nossas vidas. Estou tão desanimado. Isso mesmo, irmão. Deus nunca fez nada na sua vida.
Você tem realmente motivo de estar muito desanimado com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu trabalho, com os seus estudos, com a sua igreja, com os seus irmãos da fé, com a sua família, com o seu pastor. Ninguém nunca fez nada para você. Então, tem um valor terapêutico. Quando você reconhece que você foi agraciado, abençoado por Deus ou por quem Deus tem levantado. Mas tudo, a fonte é Deus. Não abrigará no coração a presença incômoda e doentia do queixume, da amargura. Será uma pessoa mais saudável, mais disposta, mais dinâmica e mais aceita por Deus. A terapia diz que a pessoa que é grata é a pessoa que é feliz. E eu sou muito feliz. E a minha maior felicidade, segundo a Bíblia, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida e um dia verei a Deus. Como não agradecer? Todo dia eu sou salvo. Eu não sou meio salvo, eu serei salvo. A palavra não está no passado, a palavra não está no futuro. O verbo sempre é conjugado no presente do indicativo. Você está salvo, ontem, hoje e amanhã. Como não ser agradecido a Deus, irmãos? Então, segundo a terapia, quem é grato é mais feliz. Agora vamos ver a gratidão na perspectiva da ciência. A origem, o que a Bíblia fala, o valor terapêutico. Agora vamos ver na perspectiva da ciência. Para a psicologia e a neurociência, a gratidão é uma emoção positiva, poderosa. Então veja o que a ciência diz, que a gratidão é uma emoção positiva e poderosa. Praticar o agradecimento intencional, com intenção, estimula áreas do cérebro responsáveis pelo bem-estar, liberando neurotransmissores como a dopamina e a ocitocina, que ajudam a reduzir o estresse. Está estressadinho, irmão? Está estressadinho? Não vai pescar, não. Abra a boca e agradece. Abra a boca e louva. Abra a boca e adore. Não murmure, não questione, irmãos. Agradeça a Deus. Porque o que está bom vai ficar melhor ainda. E o que está ruim, Deus vai consertar. Deus vai abençoar. Então veja que reduz o estresse, melhorando o humor e promovem noites de sono mais tranquila. Está vendo? Antes de deitar, para dormir, se você não quiser ajoelhar, senta na beira da cama ou na sua cabeceira e comece a agradecer a Deus pelo dia, pela semana, pelo mês, pelo ano. Agradeça a Deus pela sua saída, pela sua chegada. Você vai ver que você vai ter um sono, segundo a ciência, tranquilo. Seu cérebro vai mandar essas mensagens para o seu corpo, através desses hormônios, que vão dar para você paz e você vai relaxar. Agora você já deita estressado, nervoso, reclamando, questionando, já fazendo as contas que tem que fazer, que tem que pagar, vendo a agenda, você já deita estressado. Então, a ciência diz que a dopamina e a ocitocina ajudam a reduzir o estresse, melhorando o humor, promove noites de sono mais tranquilas. Você pode até orar para dormir. E às vezes você ora e dorme estressado ou não dorme. Então, irmãos, agradeça.
Faz uma listinha e comece a agradecer, conforme nós ouvimos aqui já nessa noite. E eu creio nisso, que nós cristãos, crentes no Senhor Jesus, mas temos muito mais para agradecer do que reclamar. Igual o ditado que nós ouvimos, o diabo tomou, não se preocupa com isso não. Muito mais Deus tem para dar do que o diabo pode roubar. Então, agradeça a Deus. Quero terminar dizendo para você 3 verbos que podem nos ajudar a exercitar e agir com gratidão. 3 verbos que podem nos ajudar a exercitar e a agir com gratidão. Os verbos são ver, lembrar e falar. 3 verbos que, se você conjugar na sua vida, vai ajudar a você ser uma pessoa mais grata. Então, veja, lembre e fale agradecendo a Deus e as pessoas que Ele colocou na sua vida. Primeira coisa, gratidão é ver. Irmãos, a gente precisa ver o que Deus tem feito. E o que nós estamos ouvindo aqui são testemunhos para você ver o que Deus tem feito. Deus está trabalhando. Nós precisamos ver, irmãos, a obra de Deus, pelo menos nas nossas vidas. Como que nós vamos negar o que Deus fez nesses 37 anos? Olha onde começamos, aonde chegamos. Olha essas nações, olha onde já pisamos. Nós precisamos ver, irmãos. Nós precisamos enxergar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, a gratidão é ver, enquanto que a ingratidão é cega. A ingratidão é cega. E parece que nós temos um monte de gente ao redor de nós que são cegos. Porque não consegue ver nem o que Deus fez, nem o que Deus está fazendo. Sabe, de um tempo para cá, do ano passado para cá, que eu voltei a ler a Bíblia, e eu leio a Bíblia estudando, e quando eu vou orar, eu falo assim, o Deus da Bíblia, porque eu estou encantado, estou maravilhado. Isso porque eu estou no Deuteronômio. Mas o que Deus tem me mostrado, esse Deus, o que Ele faz, como Ele faz. Os salmos, irmãos, é todo escatológico. Pode ter sido por Davi, por Asaf, por Moisés, por Corá, por seus filhos, ou autores conhecidos. Todos eles é salmo messiânico que fala da grande tribulação e da restauração de Israel. Como Deus age, como Deus trabalha. Então, quando eu digo assim, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, o Senhor é o Deus da Bíblia. Eu estou dizendo para mim mesmo, olha o que Deus fez. Como Deus agiu, como Deus age. Olha as obras que Ele fez, que coisa maravilhosa. Irmãos, você fala assim, a rocha deu água. Deus mandou o maná. Deus mandou as cordonizes. Mas você já parou? E a Bíblia de Estudo, é o Caio que me deu, do Jimmy Swaggart, que eu estou lendo e estudando. Lá ela fala assim, quantos pães era necessário? Irmão, nós estamos falando para alimentar 3 milhões de pessoas. Você consegue parar para pensar? Porque você fala assim, Deus mandou o pão. Irmão, uma coisa é Deus mandar o pão na sua casa, você, sua esposa e eu e minha esposa e a Jaqueline, 3 pessoas, 10 pessoas. Mas você está entendendo o que é Deus mandar 40 anos e não falar nem um dia, alimentar 3 milhões de pessoas. A rocha deu água para beber 3 milhões de pessoas e não sei quantos animais que eles arrastavam. Irmãos, é a água que não acaba mais.
saindo de uma rocha, de uma pedra. Pensa, cordonizes para ele escolher, para alimentar 3 milhões de pessoas. Irmãos, eu até li e reli, que diz assim o texto, que quem pegou menos cordonizes pegou 150 quilos. Eu falei, acho que erraram aqui no número. Que eles comeram até passar mal. Então nós estamos falando de cordonizes, que acho que tinha que brotar da terra, igual piolho, para alimentar 3 milhões de pessoas. Como que 40 anos não gasta roupa? Lá ninguém ficou gordinho. Que teve que trocar o paletó? Agora olha para mim, ninguém ficou magrinho, esbelto como eu. Como que pode? Diz que a roupa não se gastou, o sapato não furou. 3 milhões de pessoas. Esse Deus não é fantástico? Esse Deus não é maravilhoso? Então como não ser grato a esse Deus da Bíblia que fez? E a palavra de Deus garante em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, e que Ele é o mesmo hoje, e que Ele nunca vai mudar. Esse é o nosso Deus. Como não ser agradecido a Deus? Então a gente precisa conjugar o verbo ver. A gente precisa ver. Para a gente ter, pelo menos, tentar ter uma noção da grandeza desse Deus. Segundo, gratidão é lembrar. Gratidão é lembrar. Ingratidão é esquecer. Então, se gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Então, a gente esquece muito fácil. A gente tem o costume de dizer assim, mas não sei nem o que eu almocei hoje. Não sei nem o que eu comi hoje. Ah, tá bom, irmão. Você precisa não saber o que você comeu. Mas você comeu? Ah, isso eu comi, ó. Então, agradeça a Deus. Então, irmãos, nós precisamos lembrar. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Agradecer a Deus, por isso que eu falo, quando a gente para pensar em 37 anos, em tantas coisas, e se você parar e focar só em você, você vai ver como que nós precisamos ser gratos. Todas as vezes que entrarmos por esse portão adentro, a gente já tem que entrar agradecido. Já entramos porque somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Por isso que a gente, na hora do louvor, tem que louvar, tem que adorar, tem que ser agradecido. É um momento de você expressar sua gratidão. É você dar uma olhadinha, irmãos, dá uma olhadinha quem está do seu lado. Como não agradecer pela obra de Deus na vida desse irmão, dessa irmã que está ao teu lado? Como você não olhar para sua esposa e não ser agradecido, olhar para sua filha e não ser agradecido? Como que eu posso olhar para você, irmão, e não ser agradecido? Como eu posso esquecer dos irmãos que passaram por aqui, quando eu vejo essas paredes aqui sendo levantadas, quantas pessoas puseram a mão, quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas contribuíram? Como não agradecer a Deus, irmão? Então é muito importante, por isso que diz que gratidão é lembrança do coração, sabe? Então, você precisa ver, você precisa lembrar. E terceiro, gratidão é falar, você precisa falar. Se gratidão é falar, ingratidão é calar, é ficar quieto. E quando você fala o que Deus fez, você se alegra, você se espanta.
Aí nós vamos cantar o hino do cantor cristão lá, né? Hás de ficar surpreso por ver quantas bênçãos são. Irmãos, tenta numerar aí as bênçãos de Deus. Vê se você consegue. Não tem como numerar, irmãos, porque são tantas que não tem como. Então, nós precisamos falar, porque isso traz para nós esperança, gratidão traz esperança. O Deus que começou a boa obra, irmão, não esqueça isso, não esqueça isso, não esqueça isso. O Deus que começou a boa obra, Ele não para na metade, Ele vai até concluir a obra. O que Deus falou, o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Falar, manifestar, testemunhar, é trazer esperança para aqueles que ouvem. Ora, se eu estou com câncer, Deus curou a irmã, por que não pode me curar? Se Deus abençoou o irmão, abençoou a irmã, por que não pode me abençoar? Se Deus salvou a sua casa, a sua família, por que não pode fazer isso na minha casa, na minha família? Por isso que nós temos que falar, irmão. Por isso que nós estamos aproveitando esses dias para falarmos, para contarmos aquilo que Deus tem feito. Então, ver, lembrar e falar. Isso é ser grato a Deus. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Então, a pessoa grata não fica em silêncio, mas ela agradece, mesmo nas pequenas coisas. Irmão, quando você casca uma bala e põe na boca, você agradece? Nossa, que exagero aí, também já é demais. Tem gente que não pode chupar uma bala, por mais desejo que tem. Quem tem diabetes não pode chupar uma bala. Você chupa porque você não tem. Quando você bebe um copo d'água, seja da torneira, você agradece a Deus? Porque tem muita gente morrendo de sede. Quando você se alimenta, você agradece a Deus? Porque tem muita gente morrendo de fome. Como não agradecer a Deus, irmãos? Ou é isso porque nós somos bons? Não, é porque nós somos bons. Nós temos motivo só de agradecer a Deus pela obra dele nas nossas vidas, irmãos. Então, veja, procure ver, irmãos, o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Procure ver o que Deus tem feito nesse lugar. Traga a sua memória e declare com a sua boca o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Agradeça pelas pessoas que têm estendido a mão para você, aberto portas para você, dando oportunidades para você. Seja agradecido, irmãos. A gratidão é um meio de nós abandonarmos a murmuração e voltarmos para Deus. E está sempre agradecendo a Deus. O pecado do israelita, do povo judeu no deserto, e que fizeram ele peregrinar por 40 anos, foi o tempo para que aqueles de 25 anos para cima, que Deus disse, vocês não entrarão na terra prometida, perecesse no deserto. Foi a murmuração. Se tem uma coisa na Bíblia que Deus abomina, é a murmuração. Murmuração é você duvidar de Deus. É você duvidar de Deus.
é você não ser grato. E é nisso que eu vejo Jó, como Jó, diante de tamanha dificuldade, tamanha provação, num único dia, não foi em semanas, não foi em meses, não foi em anos, num único dia. Jó, você perdeu tudo que você tinha. Jó, você perdeu todos os animais que você tinha. Jó, você perdeu os 10 filhos que você tinha. Tudo no mesmo dia. A gente não reclama. Nossa, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? A Bíblia diz que Jó dobrou seu joelho, caiu por terra e disse: bendito, bendito, não maldito, bendito, bendito é o Senhor. Ele deu, ele tomou. Tudo provém de Deus. Jó é o primeiro livro da Bíblia. Tudo vem de Deus. Quando a mulher disse assim, no estado dele, de pobreza, de miséria e doente, nega logo esse Deus e morre ao seu estado. As chagas de Jó fedia que as pessoas podiam sentir o fedor de Jó a metros de distância. Não sei se foi Jó ou alguém cavou um buraco para Jó ficar lá dentro do buraco por causa do odor das suas chagas que ele raspava com telha, o pulso. Ela disse assim: mulher, você é louca. Como não? Você só agradecia a Deus pelos bens que Deus te deu, até onde você era a mulher mais feliz do mundo. Hoje você é a mulher mais ingrata. Não reconhece Deus. Por que ele disse isso? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse é o segredo de Jó, um coração agradecido. E eu quero que você agora agradeça a Deus por você estar diante dessa mesa e você poder participar dessa mesa. Não tem bênção maior do que essa. Você celebrar a Deus, agradecer a Deus por tão grande salvação. Enquanto o louvor venha para a frente, eu quero que você agradeça a Deus por tão grande salvação. Oh, aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor.